E aí, pessoal, bora viajar no tempo para a gente entender um dos maiores conflitos de toda a história? Tô falando da Primeira Guerra Mundial. Se prepara, porque a gente vai descobrir como impérios gigantes desmoronaram e como o mapa do mundo foi literalmente redesenhado para sempre. Parece até roteiro de filme, né? Mas é exatamente essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Como é que pode um único tiro, um assassinato numa cidade chamada Sarajevo, ter sido suficiente para arrastar dezenas de países para uma guerra que durou 4 anos e matou milhões de pessoas? Fica aqui com a gente para desvendar esse mistério. Para a gente entender por que tudo explodiu, primeiro a gente precisa sacar como o clima estava tenso. Pensa assim, a Europa, lá no comecinho do século XX, era como um gigantesco barril de pólvora. Um monte de coisa estava se acumulando, criando uma tensão enorme, só esperando uma faísca para mandar tudo pelos ares. Tá, mas o que tinha dentro desse barril de pólvora? Bom, primeiro, o imperialismo. As grandes potências viviam numa disputa acirrada por colônias, para ver quem tinha mais poder e recursos. Depois, os nacionalismos, que era um orgulho tão exagerado do próprio país que acabava virando rivalidade e até ódio contra os outros. A gente tinha também a política de alianças, que era tipo as panelinhas da Europa. E, por fim, a paz armada. Um nome bem esquisito, né? É que apesar de não ter guerra, os países estavam se armando até os dentes. Era uma paz por um fio. E aqui estão os dois times que se formaram. De um lado, a Tríplice Aliança com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro, a Tríplice Entente com Rússia, França e Inglaterra. O combinado era simples. Mexeu com um do meu grupo, mexeu com todos. Imagina a confusão que isso podia dar. Então, o cenário estava todo montado, né? O barril de pólvora estava cheinho, os times estavam definidos, só faltava a faísca. E essa faísca veio de onde menos se esperava, de uma cidade chamada Sarajevo. Anota aí, 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, o cara que seria o próximo imperador do Império Austro-Húngaro, estava de visita em Sarajevo. O que era para ser um evento tranquilo virou uma tragédia. No meio da rua, ele e a esposa dele foram assassinados. E quem atirou? Um jovem chamado Gavrilo Princip. Lembra que a gente falou sobre o nacionalismo? Pois é. Ele era um nacionalista sérvio, que fazia parte de um grupo que queria a independência da região. Esse assassinato foi o estopim, a gota d'água que faltava para todas aquelas tensões acumuladas finalmente explodirem. Depois do assassinato, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E aí começou o efeito dominó. O sistema de alianças foi ativado na hora. A Rússia, que era amiga da Sérvia, entrou na briga. A Alemanha, parceira da Áustria-Hungria, foi junto. Aí a França entrou do lado da Rússia e, em questão de semanas, a Europa inteira estava em guerra. A guerra não foi igual o tempo todo, tá? Ela teve basicamente duas grandes fases. A primeira foi a Guerra de Movimento, bem no comecinho, em 1914. Os exércitos se moviam rápido tentando conquistar território. Mas isso não durou muito e deu lugar à segunda fase, a Guerra de Posição, que foi de longe a mais terrível e demorada. Essa guerra de posição ficou mais conhecida como a Guerra de Trincheiras. Imagina só, os soldados cavavam vales gigantescas para se proteger e ficavam lá por meses, no meio da lama, do frio, de doenças, com medo constante. Era uma situação terrível, em que exércitos inteiros lutavam para avançar pouquíssimos metros. Foi uma fase de um desgaste absurdo. A guerra parecia não ter mais fim, com todo mundo atolado naquelas trincheiras. Mas aí chegou o ano de 1917. E olha, esse ano virou o jogo completamente. Duas coisas gigantes aconteceram em 1917. Primeiro, a Rússia pulou fora da guerra. Estava rolando a Revolução Russa por lá e eles tinham outros problemas para resolver. Só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos decidiram entrar na guerra com força total do lado da Tríplice Entente. E essa entrada foi o que decidiu o resultado final. Com a ajuda dos americanos, a Entente conseguiu a vitória em 1918. O fim oficial da guerra veio com um documento chamado Tratado de Versalhes. Só que esse tratado foi muito polêmico porque ele botou toda a culpa da guerra na Alemanha e impôs um monte de castigos super pesados. Essa humilhação toda vai gerar um sentimento de vingança que, mais pra frente, vai ajudar a causar a Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. As consequências foram gigantescas e mudaram a vida em todos os cantos do planeta, redesenhando fronteiras e transformando a política para sempre.
As mudanças foram absurdas. Impérios que existiam há séculos, como o austro-húngaro, o russo e o otomano, simplesmente desapareceram. No lugar deles, vários países novos surgiram no mapa da Europa. A economia mundial ficou um caos, o que abriu espaço para regimes autoritários aparecerem. Mas também aconteceram coisas importantes, como a luta das mulheres pelo direito ao voto, que ganhou muita força. E na Alemanha, a monarquia acabou e eles criaram um governo democrático, a República de Weimar. Ufa, quanta coisa, hein? Agora, aqui tá um desafio rapidinho pra gente ver o que ficou na memória. Bora pro nosso quiz. Eu faço a pergunta, a gente conta 5 segundos e aí eu solto a resposta. Preparados? Primeira pergunta valendo: qual foi o estopim, o evento que acendeu a faísca da guerra? Resposta: o assassinato de Francisco Ferdinando. Foi esse o gatilho. Segunda pergunta: quais eram os 3 países que formavam a Tríplice Entente lá no comecinho de tudo? Eram eles Rússia, França e Inglaterra. Muito bem. Terceira, sobre o ano da virada. Quem foi que saiu e quem foi que entrou na guerra em 1917? A Rússia saiu e os Estados Unidos entraram. Essa foi a grande mudança no jogo. E a última pergunta do quiz. Como se chamava aquele tratado de paz que foi bem duro com a Alemanha? O Tratado de Versalhes, exato. E agora, para a gente fechar, uma pergunta para a gente pensar um pouco. Depois de tudo que a gente viu, toda aquela tensão, as alianças, a corrida por armas, na opinião de vocês, a Primeira Guerra Mundial poderia ter sido evitada? O que teria que ser diferente? Pensa com calma e conta pra gente o que você acha aqui nos comentários. Não tem resposta certa ou errada, a ideia é a gente refletir sobre isso. E claro, se ficou alguma dúvida, pode mandar aí também que a gente vai conversar. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham curtido entender melhor os pontos-chave da Primeira Guerra Mundial. Se esse material ajudou, não se esqueça de seguir o nosso canal, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like para dar uma força. A gente se vê na próxima.